recentemente, né, depois que meu filho nasceu, a gente começa a ter algumas visões diferentes a respeito do desenvolvimento, né, infantil. O meu filho, ele tem o diagnóstico de altas habilidades, né, e superdotação, mas no primeiro momento ele foi diagnosticado como autista, né, porque ele tinha dificuldades de relacionamento, dificuldades na fala, né, então ele começou intervenções e hoje ele está bem mais fácil o relacionamento dele com as crianças e tal, mas eu percebi entre pessoas próximas, entre pessoas que a gente vai conversando, que existe uma certa visão negativa a respeito de fazer terapias e intervenções, né, com as crianças, né? Nossa, tão pequena, a pessoa já vai para terapia, né? E aí eu queria fazer a pergunta para vocês seguinte, né? A partir de quando ou quais são os elementos que são necessários para que um pai possa procurar um neuropediatra, procurar uma pessoa que seja adequada para avaliar se o filho ele precisa ou não de intervenção ou de terapia? Vamos começar agora com o Bruno. Ok, excelente pergunta, tá, Carlos? Normalmente quando a gente vira pai, vira uma chavinha na nossa cabeça, o nosso radar fica diferente para as coisas. Assim. Quando eu posso começar quando eu começo a intervenção, posso começar muito cedo? Tem que começar o mais cedo possível, tá? Os sintomas característicos, até a gente não comentou, o principal sintoma do autismo é a comunicação social, é a interação com outras pessoas. É uma dificuldade muito grande de interagir e de entender a mente da outra pessoa, de entender Quando eu estou falando aqui com vocês, eu estou olhando as reações no rosto. Daí, a partir disso, eu estou pressupondo o que vocês estão pensando e eu vou adequando a minha postura corporal e a minha fala de acordo com o que eu estou supondo que vocês estão entendendo. Isso se chama teoria da mente. Tá? A gente nasce com isso de uma forma mais ou menos inata e vai desenvolvendo até ela começar a aparecer de uma forma mais estruturada lá pelos 6, 7 anos. Tá? E vai se aprimorando ao longo da vida. No caso do autismo, ele tem uma dificuldade gigantesca com isso. Então, aquela questão de não olhar nos olhos é por causa disso. Ele não consegue... A gente tem muito músculo no rosto, muitas microexpressões. Ele não consegue... É uma overdose de informação para ele que às vezes não faz sentido. Tá? E esse déficit de interação e os interesses repetitivos. Fica só naquele mesmo brinquedinho, às vezes são brincadeiras muito pouco funcionais, ele não pega o carrinho e brinca, ele só fica rodando as rodinhas ou fica enfileirando os carrinhos e tal. Por que é importante a intervenção precoce? Por que eu entrei nisso tudo? Porque no cérebro humano, na espécie humana, a interação com outras pessoas é o que puxa o desenvolvimento. Né? Então, assim, se a criança tem as dificuldades básicas de olhar nos olhos, apontar, que é outra dificuldade. Muitos autistas não apontam. Ele faz o que a gente chama de mão biônica. Ele pega a tua mão e leva no objeto que ele quer. Ele não vai apontar para você que ele quer. Ele te empurra para frente da geladeira e bota a tua mão na porta. A criança que não tem dificuldade de apontar, que tem dificuldade de fazer essa troca de experiências com um adulto ou com outras crianças, que não entende a presença das outras pessoas, todo o desenvolvimento posterior dela vai atrasando, vai dificultando para muitas outras coisas. Então, quanto mais cedo a gente começar, melhor. A partir de quando que já dá para diagnosticar autismo? As estimativas hoje, a partir de 18 meses, já dá para dar o diagnóstico. A maioria vem mais tarde, mas a partir de 18 meses já dá para você ter uma noção mais ou menos geral, tá? Vamos agora com a Cíntia Villani. Reforço, Carlos, a sua pergunta foi riquíssima para nós agora no início dessa live, porque a gente também precisa se lembrar de uma grande diferença quando a gente fala de tratamento, de levar para terapia, do adulto da criança. Né? Às vezes as pessoas ficam espantadas que elas imaginam, mas uma criança vai fazer terapia? Tipo, qual que é o problema? Ela vai falar do quê? Né? Então é importante a gente frisar que o tratamento de um adolescente, um adulto, é diferente
suporte de uma criança, né? A gente não vai sentar com ela e conversar, me fala quais são os seus problemas, porque a intervenção numa criança é justamente a forma dela se comunicar com o outro, se ela tem interação ou não. Então, quando você fala, né, qual que é o momento? Primeiro, eu gosto de frisar muito. Eu sei que a correria, independente de cidade pequena, cidade grande, os pais ficam o primeiro ano, vão todo mês no pediatra, porque tem as vacinas, tem o acompanhamento. Aí, quando o pediatra fala, olha, eu vejo você daqui de 6 em 6 meses, às vezes vai ser dali 6 anos, porque só volta no pediatra se a criança fica doente, né? Então, assim, é importantíssimo que os pais não deixem de ir no pediatra, porque os pediatras, eles têm a questão do que é esperado para o desenvolvimento infantil. Então, a gente tem uma tabela, o que uma criança de 1 ano e 3 meses deveria estar fazendo, médias, né? 1 ano e 6 meses, 1 ano e 9 meses. Então, é o pediatra que vai lançar luz de, olha, me parece que ele está com atraso aqui, olha, me parece que aqui ele é muito avançado. E aí ele encaminha para um neuropediatra, que aí então levanta toda a base, né? Vamos fazer uma avaliação neuropsicológica, vamos procurar um fono, um TO. Então, esse acompanhamento dos pais, Carlos, a gente não pode deixar de ter. Os pais têm que ter essa consciência de estarem levando os filhos no pediatra após 1 ano de idade. Não é só depois se o filho caiu na escola ou se está doente. E o processo terapêutico, a gente começa com a avaliação, como o Bruno falou, a gente tem uma bateria de testes, né, que com 18 meses a gente já consegue, né, a minha filha foi diagnosticada com 20 meses, né, com dupla excepcionalidade. E aí, o que acontece? Como que você começa o tratamento? Primeiro é com a família, de você falar para a família, olha, o seu filho, ele precisa de ajuda, porque ele não sabe se expressar. Não adianta você falar para ele, olha, você não tá vendo? Eu já disse, não é para colocar a mão ali que vai pegar fogo. A criança, ela não está prestando atenção naquilo. Talvez ela está prestando atenção na sua mão que está batendo para um lado e para o outro, né? Então, o início do tratamento precoce é que começa com a intervenção da família, para a família entender, olha, a sua criança vai precisar de algum suporte. O quê? Não sei. A partir dos 18 meses, a gente pode começar e até fechar um diagnóstico, mas às vezes a gente leva tempo, porque a gente pode ter sobreposições de fatores, né? Como você deu o exemplo do seu filho, no começo parecia que era autismo, por quê? Porque é um cérebro neurodivergente, como o Bruno falou, né? Então, nós temos características comuns dos neurodivergentes, e conforme a criança vai crescendo, vai interagindo, que a gente vai vendo a qualidade dessa interação, a qualidade do desenvolvimento cognitivo dela. Então, por isso que é importantíssimo, como o Bruno disse, quanto mais cedo possível você levar o seu filho para a terapia, que não é falar de problemas, mas é de dar esse suporte comportamental cognitivo, a criança ela vai conseguir ser inserida nesse mundo que não é um mundo preparado para eles ainda.